Então, boa noite a todos. Queria agradecer à professora Ana Lúcia pela disponibilidade de ministrar essa aula para a gente. Uma grande honra para o curso popular ter a sua presença, professora. Apesar do instrumento que a gente está sendo utilizado, que a gente está utilizando nesse momento, não é a mesma coisa que uma sala de aula, né? Mas mesmo assim, sua presença aqui engrandece o curso. Tá? Bom, queria então já dar início à aula, dispensando qualquer outro tipo de apresentação e só alertando os demais alunos que estiver assistindo a gente que qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora já falou que basta ligar a câmera, levantar a mão, evitar usar o chat para a gente estar mais próximo do ambiente de fato que é uma sala de aula. Tá? Obrigado, professora. De nada. Bom, vamos lá. Deixa eu só controlar aqui a oração, são 7h06. Pois bem, boa noite a todas, todos. Sou a professora Lúcia Sabadell, uma paulistana radicada aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos hoje falar, então, de teoria feminista do direito e sua relação com a problemática penal, vou situar também um pouco a questão dos crimes sexuais. Eu sei que vocês já tiveram uma aula com a June, né? Eu acho que ela fez alguma abordagem sobre criminologia feminista, me parece, porque eu vi lá na programação. Mas assim, eu não sei o que a June falou, eu não sei se ela chegou a introduzir teoria feminista do direito ou não, então eu vou começar a introduzir a temática. E eu vou começar a introduzir a temática de uma forma muito simples, muito popular, mas que, na verdade, esconde um problema, na verdade, é uma forma muito simples e popular, mas que, na verdade, indica uma questão muito complexa. Então, veja só, todos nós nascemos em uma sociedade que é machista, tá? Sobre isso, não tenham dúvidas. Toda vez que eu falo sobre esse tema, eu tomo o exemplo do atual presidente da República para dar uma dimensão da problemática e digo, eu sou tão machista quanto o presidente Bolsonaro. A única diferença é que, por uma série de motivos meus pessoais, eu me coloquei algumas questões na vida que eu acho que talvez ele não tenha se colocado, ou não tenha se colocado da mesma forma que eu coloco. Porque a gente vive num mundo, umas relações sociais, onde aquilo que é chamado de machismo, daqui a pouco a gente vai começar a falar melhor sobre isso, está impregnado em tudo. Está na forma como a gente percebe o mundo, está na forma como a gente fala, está na forma como a gente pensa, até mesmo antes da gente nascer, ou quando a gente imediatamente nasce, né? Será que as mulheres gostam tanto de se enfeitar? Ou é o resultado de que, porque desde que a gente é pequenininha, bota uma chuquinha para cá, puxa uma chuquinha para lá, ajeita para cá, ajeita para lá. De uma certa forma, todos nós nascemos numa sociedade machista. Tá? Posso dar um segundo exemplo, que me impactou há muitos anos, que uns 5, 6 anos, eu fui dar uma conferência em Ilhéus. Eu posso falar abertamente porque as pessoas que me convidaram são pessoas homossexuais que assumem isso, então não tem problema que eu faça esse comentário. E eu chego para dar a conferência e tinha um professor de direito, que era o coordenador, que era uma pessoa com uma voz um pouco mais grossa, que talvez, assim, dentro dos estereótipos do que você espera de um homossexual, talvez te custasse um pouquinho entender que ele não era um hétero. Terno e gravata, tal, não sei o quê. E durante os dias do congresso, tinham professores de outros estados, tinha ministro do STJ nesse congresso, acaba criando uma certa dinâmica, eu fiquei lá 3 ou 4 dias, e esse coordenador volta e vira para mim e fala, professora, sabe, eu sou homossexual, e o meu companheiro também está aqui comigo, era uma universidade pública, uma universidade municipal. Os dois, tanto ele quanto o companheiro dele, estudaram uma universidade que está aqui pertinho do Rio de Janeiro. A gente chama universidade rural, mas está a 70 quilômetros da cidade. Universidade Federal Rural. E ele fez o Walter Direito e o Rodrigo fez Sociologia. E aí depois eles queriam seguir carreira acadêmica, já com mestrado. O Walter prestou um concurso e entrou, e depois o Rodrigo prestou um concurso para essa mesma universidade e entrou.
Final da história, estamos no final do congresso, todos sentados para jantar, num jantar em que alguns ministros levaram um susto, porque até então pensavam que o Walter era assim um homem hétero, assim, daquelas linhas duras, e descobriram que não, né? Porque Walter simplesmente chega no jantar acompanhado de Rodrigo, né? E fica evidente, e com uma postura muito interessante, porque eu não estava ali dando satisfação para ninguém, não era agressivo com ninguém, mas também não dava satisfação para ninguém. E eu começo a conversar com o Rodrigo, conversar, e o Rodrigo virou uma hora para mim e eu falo para ele, Rodrigo, como é que é a vida aqui? Ele falou, sabe, Ana, eu e o Walter nunca vivíamos juntos, passamos a viver juntos quando eu prestei o concurso em Ilhéus. Mas acontece, às vezes, assim, você sabe como é que é a vida de casal, tem as suas dificuldades. Às vezes ele chega em casa e, como um bom advogado, joga o paletó de um lado, joga a gravata do outro, e eu te olho para ele e falo, Walter, você não está casado com uma mulher. E essa frase me marcou muito. Por quê? Porque é como se o Rodrigo estivesse dizendo para o Walter, olha, no mundo em que nós vivemos, nós somos educados numa cultura machista, patriarcal, que certas condutas são dadas para o homem, certas para as mulheres, e que sempre que tem um casal, mesmo que não importe que sejam duas mulheres, sei lá, duas mulheres que são lésbicas ou dois homossexuais, sempre vamos reproduzir esse mesmo tipo de comportamento. Então, isso me marcou muito, porque eu tenho uma formação em psicologia clínica, foi a minha primeira faculdade, e em direito, que é a minha segunda faculdade, apesar que a minha vida dedico ao direito. Então, mas tudo que se refere à questão do comportamento emocional, para mim, eu sou muito sensível e pego no ar, e me marca muito. Então, essa fala me marcou muito, porque estava me dizendo o quê? Qual é o impacto da cultura machista na conformação das relações sociais. Tinha eu diante de mim um casal de homossexuais com uma cabeça esclarecida, com muita cultura, com mestrado e doutorado, bem resolvidos, e não obstante, ambos se confrontavam com elementos da cultura machista, porque eles foram criados no mundo machista. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vamos partir então desse pressuposto, tá? Todos somos machistas. Então, se amanhã Maria critica, João, você é machista, o ideal seria que ela também se lembrasse que ela também é machista. Só que, em alguns aspectos, Maria vai sofrer consequências do machismo que talvez João não as receba desta forma. Para isso tem uma coisa que eu não vou entrar hoje em estudo, que são os estudos sobre a masculinidade, que é também muito duro para um homem, hétero ou não, ser criado numa cultura machista. Então, vamos lá. Moçada, no ano de 1929, um livro publicado em 1929, que provavelmente foi escrito em 1927, um autor que sofreu muitos problemas com a Segunda Guerra Mundial, era judeu, chamado Gustav Hadebruch, publica um livro, uma introdução ao estudo do direito. Está traduzido ao português, se não me engano, com data de 1991. E ele está falando do período histórico dele. Vamos situar ele lá, vamos lembrar. Mais ou menos, ele deve ter escrito isso entre 1927 e 1928, saiu a primeira publicação em 1929. Ele já tinha chamado a atenção a um problema que as feministas chamam a atenção, que o mundo é desigual, que as mulheres são discriminadas. Ele fala em 1929 o seguinte: nosso direito, tenho que ler para vocês, é masculino, condicionado em seu conteúdo por interesse masculino e modo de sentir masculino, especialmente no direito de família. Mas masculino, sobretudo, em sua interpretação, em sua aplicação. Uma aplicação puramente racional e prática de disposições, ele está falando normas, de disposições genéricas duras, diante das quais o indivíduo e seu sentimento não contam. Por isso, quis-se excluir as mulheres, também para o futuro, da participação ativa na jurisdição. Está se referindo ao direito em geral. E o autor sugeria algo inusitado para o seu tempo, para o seu período histórico, qual seja a maior participação da mulher no que nós chamamos de esfera pública. Ele diz:
a colaboração da mulher na justiça abalará por completo a naturalidade do sentimento jurídico masculino, trazendo sua condicionalidade e sua possibilidade de revisão à tona, tendo como consequência que, em lugar de um direito masculino ditatorial, tome posse um verdadeiro direito humano. Então, podemos iniciar nossa aula com a seguinte pergunta. As profecias de Gustav Radebruch sobre a criação de um verdadeiro direito humano foram realizadas nas nossas sociedades contemporâneas? Bom, para responder isso, eu tenho que situar vocês sobre alguns aspectos básicozinhos da teoria feminista do direito, tá? Então, veja só, a formulação mais conhecida que o direito tem sexo, tem gênero, foi feita por uma autora, que ainda é viva, americana, chamada Frances Olsen. E num texto que em português se chama O Sexo do Direito. Ela observa que na civilização ocidental, no nosso mundo, predomina o que ela chama de um sistema dualista de pensamento. Um parênteses. Frances Olsen se apoia como feminista em estudos de neurologia, fisiologia, filosofia, para chegar a essa reflexão. Só fechamos esse parênteses. Ela vai dizer o seguinte, tem um sistema dualista de pensamento. O racional, nesse sistema dualista de pensamento, por exemplo, quando você tem uma criança pequena, o que você ensina para a criança? Olha, isso aqui é pequenininho, isso aqui é grande, é alto, isso aqui é largo, isso aqui é estreito. Nessa forma de pensamento dual, vai dizer a Olsen, tá? O racional se opõe ao irracional. O ativo se opõe ao passivo. O abstrato se opõe ao concreto. E o primeiro de cada um desses termos, racional, ativo, abstrato, é sempre identificado como masculino. E o segundo, como feminino. As mulheres são irracionais, choram, dão chilique, tendem a ser passivas, pouco raciocínio concreto. Quantas mulheres vocês conhecem das ciências duras que ganham anualmente prêmios nobres? Me conta. Né? A gente tem visto um aumentar da presença dessas mulheres, mas quantas? Isso requer um grande domínio de um raciocínio abstrato. Então, veja só, a Olsen vai dizer, mas aqui nada acontece à toa, moçada. Nesse sistema dualista, a gente não só diz, isso é feminino, isso é masculino, mas a gente atribui valor. E trata as coisas e as pessoas diferentemente em função do valor que a gente dá. Então, veja só, atribuímos valores femininos e masculinos às coisas e às pessoas e as tratamos diferentemente em função desse valor que a gente atribui, sendo o valor masculino sempre superior ao feminino. Então, os homens são racionais, os homens são mais ativos e com capacidade de abstração no pensamento, enquanto se atribuem às mulheres características como inferiores, irracionais, sentimentais, sentimentalistas, passividade. Ora, volto ao que eu estava explicando no começo com o exemplo simples do Walter e do Rodrigo. Essa é uma forma de organizar o pensamento. E, consequentemente, se eu organizo um pensamento, moçada, eu organizo as formas de relações sociais. Eu organizo as relações sociais entre pessoas de sexos diferentes, garantindo a supremacia masculina. Então, olha que coincidência, a Olsen vai dizer isso na verdade, para depois poder olhar para o direito e fazer a crítica ao direito. Ela é uma jurista. E ela vai dizer, sabe o que acontece com o direito? Ele é racional, ele é considerado racional, ele é considerado ativo e abstrato. Como tais características são interpretadas como características masculinas, ora, o direito se identifica
com o masculino, e por isso ele é valorizado e reflete uma forma masculina de ver o mundo. E aí tem um debate muito complexo, tá? Tem, além da Frances Olsen, tem o autora que é o que eu mais gosto, que na verdade marca as minhas pesquisas, que é a Carol Smart. Mas a Frances Olsen ela vai dizer o seguinte, porque quando a Frances Olsen faz esse estudo, eu vou contar uma coisa de pano de fundo, já no início dos anos 90, para quem pesquisa, faz pesquisa científica, já era um pega para capar. Todo mês saía uma média de 100 artigos científicos de alto nível no mundo todo sobre feminismo. Não tinha esse debate no Brasil, mas era toneladas, toneladas, toneladas. E aí a Frances Olsen por um lado e a Carol Smart por outro, resolvem fazer uma coisa que não é fácil. Resolvem tentar racionalmente pensar o que está sendo produzido, por onde vamos e o que estamos alegando. Pois bem, a Olsen, ela vai reparar, quando ela faz essa avaliação, ela vai dizer o seguinte, olha, quando eu falo numa hierarquização e uma sexualização, tá? Eu percebo que existem teorias, dependendo da teoria feminista, liberal, mais radical, que vai se situar em alguma dessas posições. Por exemplo, as liberais vão dizer o seguinte, olha, não tem nenhum problema que o racional se oponha ao irracional. Tem que ser assim. Entendeu? É bom. Tem que ser assim. O grande problema, na verdade, é que sempre construímos a ideia de que as mulheres se situam na irracionalidade. Dão piti, dão chiliquito, né? Outras autoras, como por exemplo uma psicóloga chamada Gilligan, que eu tenho até críticas para ela, mas não vou entrar agora em detalhes, vão dizer o seguinte, não, aqui o ideal é a gente romper com a hierarquização, porque existe uma forma assim de ver o mundo feminina. As mulheres têm um olhar diferente dos homens. Eu acho isso muito preocupante de afirmar. Por quê? Porque eu passo do princípio, em teorias sociológicas, de que a sociedade, a realidade é algo que se constrói, né? Se eu tenho uma filha, e desde o momento em que tenho uma filha, penduro o brinco, não sei o quê, enfeito, até que ponto, quando ela tem 5 anos de idade, ela diz, mamãe, eu quero o brinquinho, mamãe, eu quero a boneca, mamãe, porque ela quer, ou porque de alguma forma ela foi condicionada. Foram essas opções que foram apresentadas a ela. O grande problema é que a Gilligan, essa autora, ela faz uma pesquisa com crianças em torno de 5 anos de idade, meninas e meninos, e pega essas crianças e vê que as meninas respondem de uma maneira e os meninos respondem de outra. Aí vai dizer, conclusão, meninas pensam diferente. E esquece do imenso grande elefante branco, que é a sociedade. Ninguém vive fora de uma sociedade, entendeu? E a sociedade tem signos. O primeiro processo de socialização que nós temos é a nossa família. Então, da mesma forma que até hoje, quando você vê numa vara de violência doméstica, às vezes a própria vítima diz, não, isso não é uma violência que ele praticou contra mim. Poxa, se tudo o teu entorno não percebe como violência, se até pouco tempo, em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher, porque não era considerado como uma briga com qualquer relevância, como um ato de violência, como é que eu, vítima, vou incorporar essa visão? Percebem? Então, veja só, a Gilligan, ela vai dizer, não, tem uma forma de ver feminina. Eu acho que não tem nenhuma forma de ver feminina, nenhuma forma de ver homossexual, nenhuma forma de ver masculina. Eu acho que, de alguma forma, a gente, na nossa sociedade, com processos muito complexos, vai atribuindo papéis e as pessoas vão crescendo e vão se identificando com esses papéis e fica muito difícil, às vezes, você sair dessa casinha, tá? Pois bem, então, veja só. Mas tem uma outra linha que vai dizer o seguinte, olha, nem hierarquização é importante, dizer que isso é melhor que o outro, e nem a sexualização, porque tudo aí é um jogo político, entendeu? Por que de repente você expor o seu sentimento, mesmo no âmbito do direito, é alguma coisa especificamente negativa? E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Carol Smart, que ela vai dizer o seguinte, pensando no direito, ela vai dizer o seguinte, olha, o mais importante é a gente olhar para como o direito reage diante
de uma sociedade machista. Porque não existe o direito de um lado, como diria Niklas Luhmann, e a sociedade do outro. O direito é o direito da sociedade. Se o Brasil é um país machista, obviamente, a não ser que nós estivéssemos em mate, a não ser que fosse um bando de malucos, é óbvio que as práticas jurídicas vão refletir isto. Em algum momento, de alguma forma, tá? De alguma forma, isso se reflete. Então, veja só, vamos voltar para aquilo que estava dizendo a Gilligan, a Carol Smart. O direito é considerado racional, o direito é ativo, o direito é abstrato, e essas categorias, são categorias masculinas e são consideradas superiores a categorias femininas. Olha só, quando tem o iluminismo, 1750, 1800, vamos situar por aí, que o iluminismo foi um pega para capar, foi uma revolução política, intelectual, tá? Havia um slogan, que hoje a gente olha como slogan: igualdade, fraternidade, liberdade para todo mundo. E se dizia, mas aquela sociedade, diziam os iluministas, tinham razão, era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Tipo como era antigamente na Índia, uma sociedade de castas. Aqui está o rei, aqui está os nobres, o clero, os militares, e embaixo nós, o povão. E dependendo da posição em que você está, você tem direitos e deveres diferenciados. Eu fiz uma tese de doutorado na Alemanha sobre história do processo penal entre 1500 e 1800 e posso dizer para você que isso... Oi, pode? Alguém quer perguntar? Achei que eu tinha ouvido alguma voz. Se alguém quiser perguntar, pergunta, tá? E nessa, entre 1500 e 1800, eu via, por exemplo, que meu objeto estudava a tortura judicial, que era um mecanismo indireto de produção de prova no processo penal do direito real. Que todos os autores diziam o seguinte: se for o rei, só pode ser torturado se for o crime de lesa majestade, divina ou humana, traição ao reino. Mas se forem os nobres, já entra a falsificação de moeda, que era um problema seríssimo na época. E se for o povão, crime contra a vida. Entendeu? Então, isso é uma hierarquia, tá certo? Então, veja só, quando os iluministas criticam esse modelo de sociedade, eles dizem, não, o que é isso? O processo inquisitorial, você tem entre o réu e o acusado uma situação de desigualdade, não há igualdade. E essa é uma sociedade que não é igual. Então, havia até um interesse capitalista em que você tutelasse a liberdade, né? Tem alguns historiadores críticos do direito que dizem que você tem que ter igualdade para que o burguês pudesse concorrer com o nobre, já que o nobre tinha por direito legítimo ter a propriedade e o burguês não, né? E liberdade para poder passar o pé no nobre, tá? Mas enfim, vamos voltar para cá. Então, o que acontece? Quando eles fazem essa crítica, a gente podia pensar, mas peraí, e aconteceu isso. Dependendo da região na Europa, entre 1650 e 1700, você tinha os sarais, e os nobres, quando eles se casavam, geralmente eram com mulheres muito mais jovens, também de origem nobre, e aí o que acontecia? Muitas vezes morria o homem muito antes que a mulher, quando ela não morria de parto. E aí, por exemplo, um personagem super machista, chamado Jean-Jacques Rousseau, super machista, nas suas biografias, declara claramente que ele viveu, para poder escrever os seus estudos, porque ele não era novo, não tinha dinheiro suficiente, que ele vivia do dinheiro que as mulheres financiavam, né, como marchand, né? E as criticava de uma certa forma, ele tinha uma raiva das mulheres. Tanto que tem um livro dele, que é uma escola do machismo, uma posição que chama O Emílio, da Educação da Mulher, que é um livro, um clássico divisor de águas do que aconteceu com as mulheres a partir do iluminismo, né? Então, nesses sarais que aconteciam, se tinha personagens como, por exemplo, mais adiante, depois de Rousseau, bem mais adiante, a mãe de Schopenhauer, que escreveu, um grande filósofo, que escreveu 34 volumes de literatura. Tá? Essas mulheres até tentaram irromper e quebrar, dizer, o iluminismo, essa reflexão humanitária é para todas nós. Cortaram a cabeça de algumas, como de Gauche, entendeu? Que é a única que a maioria dos juristas já ouviu falar, mas se alguém tiver interesse sobre iluminismo e feminismo, esqueça o direito e vá ler literatura. São as nobres ou as burguesas com dinheiro
que na literatura expressam as suas preocupações e valores. Por que a professora citou essa loucura? Parece que eu saltei no tempo, saltei mesmo. Para dizer para vocês que quando vão surgir as primeiras constituições, os primeiros códigos, eles colocam para fora a mulherada. Nós estamos em período de pandemia. Tem ali o Festival de Cinema do Varilux, que se vocês colocarem Varilux, vocês podem entrar. Tem um filme que ele é meio pesado, assim. Eu gosto porque eu sou historiadora do direito também, fiz um doutorado em História do Direito, que é 1789, ele está falando da Revolução Francesa. Se você assisti-lo, ele é um pouco assim cansativo, mas ele está concentrado em um momento, um pequeno momento, que é a passagem em que o rei é muito, muito pressionado, em que acabam pegando o rei e guilhotinando o rei. Mas você tem na Constituinte, nas discussões, a figura das mulheres, e que acabam ficando, apesar de terem voz, são excluídas. O diretor é muito esperto. Ele mostra, por exemplo, uma marcha das mulheres que vão se dirigindo aonde está o rei, que é em uma outra cidade, que ele tem o seu castelo longe de Paris, né, para exigir que o rei volte. Há uma tensão sobre o que fazer. E as próprias mulheres que cresceram numa sociedade estamental, a maior parte delas não vai se identificar com de Gaulle, não vai se identificar com a Mary Wollstonecraft, vai se identificar com o Rousseau. E vai achar, apesar de elas quererem comer pão, poderem trabalhar, que tem uma diferença, sim. E que tem um papel superior os homens. Então, quando surge a primeira Constituição, a única coisa que se consegue é estabelecer o divórcio. Tá? E o que acontece? As mulheres, elas sofrem uma coisa que eu chamo de uma forma de inclusão pela exclusão. Uma inclusão limitada. Você não vai ter direito a voto. Você não vai ter direito a exercer a propriedade numa sociedade capitalista. Tá? Mas você precisa demarcar isso no direito. Tá? Então, isso é algo muito forte. E por que eu voltei para tudo isso? Para não parecer para vocês que a Frances Olsen é uma radical, que está da feminista, frustrada, que está gritando, o direito é masculino, à toa. Olha só. Tem muitas normas e fatos que corroboram a tese da Olsen. Basta pensar na batalha que foi travada no Brasil para as mulheres conseguirem o direito de voto. No Brasil foi em 1932. Na Finlândia foi em 1906. Em Luxemburgo foi em 1919. Na Iugoslávia, em muitos países, foi no final da Segunda Guerra Mundial. Na Espanha, 1907, porque foi antes de Franco, senão elas estavam perdidas. Na Noruega, 1913. Mas, vejam só, na Suíça, no ano de 1971. Em Portugal, tivemos que esperar a Revolução dos Cravos, 1974. Então, veja só, então, mesmo se no século passado e no atual, tá? Em diversas partes dos mundos, as mulheres não tinham direito ao voto, isso significa o quê, se elas não tinham direito ao voto? Se eu não tenho direito ao voto, automaticamente também não posso ser eleita. E se eu não posso ser eleita, amore, eu não posso elaborar leis. Tá certo? Então, a gente sabe que até hoje a representação das mulheres nos órgãos políticos continua bastante reduzida. Comemorou-se muita gente um uso do litígio estratégico em 2018, quando uma mocinha foi lá defender, e foi maravilhoso. Foi lá para o STF defender que pelo menos 30% do dinheiro das campanhas eleitorais tinha que ser dado às mulheres, já que se defendeu que de 30% a 70%, por lei, deveria ter vagas para que as mulheres pudessem ser eleitas nos partidos. E se ganhou. Passou isso, o STF passou essa decisão. Só que, veja só, nós só conseguimos saltar de uma representação no Congresso Nacional de 5% para 15%. E aí você olha para uma Constituição de um país que é olhado de merreca, que é a Bolívia, que resolveu isso com uma canetada duríssima. Depois eu posso falar da prática, mas vamos falar. De uma forma muito simples, está no texto constitucional. 50% de quem botaram o bumbum no Congresso Nacional para trabalhar como deputado ou senador é mulher. E 50% é homem. Acabou. Não tem discussão, não precisa de litígio estratégico. Não.
É 50-50. De quem for eleito. Acabou. Ponto final. Não tem discussão. Bem, é verdade que se matam mulheres políticas na Bolívia. Não vou mentir para vocês. Porém, isso é muito importante. Então, gente, essa realidade, ela contrasta com a lógica do sistema jurídico moderno, de corte democrático. Se o direito se apresenta como discurso neutro, apto a resolver conflitos sociais, se ele promete tratar as pessoas de modo igual, e nós chegamos à conclusão, Gustav Radebruch, 1928, livro publicado em 1929, de que o direito, seja no momento da sua elaboração de normas, seja no processo de aplicação, seja na doutrina, um dos penalistas mais machistas do Brasil é um desembargador. São desembargadores, com afirmações terríveis, entendeu? Também tem professores de faculdade, também tem advogados. Também. Por quê? Porque, volto a repetir, somos todos machistas. Eu posso criticar um livro de direito penal de um professor que é desembargador, mas eu não posso dizer que eu sou menos machista do que ele. Eu só posso dizer que eu me coloquei questões que talvez ele não tenha se colocado na vida. Então, veja só, se eu digo tudo, se eu chego à conclusão que na elaboração das normas, na reflexão teórica do direito, na aplicação do direito, tá? O direito trata as pessoas de modo desigual, porque protege interesses masculinos, como é que eu posso me referir à igualdade entre homens e mulheres? Então, os estudos feministas, eles indicam alguns problemas. Primeiro, a existência de leis que continuam a discriminar a mulher, um direito masculino. Segundo, a aplicação de normas de forma discriminatória. E terceiro, acrescento eu, uma reflexão teórica, dogmática, sexista. Tá? Eu posso indicar várias normas discriminatórias. Eu vou indicar uma velha, mas depois, daqui a pouco, eu vou abrir para vocês, enquanto alguém estiver fazendo pergunta, porque eu vou ter que abrir aqui um online para ver. Nas últimas reformas do Código Penal em matéria sexual, eu posso mostrar para vocês em 2 segundos normas atualmente, recentes, sexistas. Mas vou dar um exemplo mais velho para ajudar. Veja só, mas que ainda está em vigor. Artigo 134 do Código Penal brasileiro. Pune quem expõe ou abandona recém-nascido para ocultar desonra própria. Não me venham com o argumento idiota de que essa norma tem desuso. Não existe desuso em direito penal. A norma está em vigor. Para ocultar desonra própria. Os nossos congressistas se lembram de um monte de coisas quando eles querem fazer reformas para outros interesses, mas como eles veem a mulher de uma forma inferior, e muitas mulheres que estão lá, uma boa parte delas, são mulheres comprometidas com a cultura machista até o último fio do cabelo, bem mais do que eu, o que acontece? Essas normas não são reformadas. A expressão desonra própria, sabe o que significa? Uma concepção patriarcal do legislador nacional em relação à maternidade. É uma norma velha, está aí desde 1940, bolinhas, tá? E, obviamente, ela é empregada de forma discriminatória, atingindo a mulher. A maioria vai no automático. Vocês estão estudando para concurso público. Pega lá, 134, aqueles livros que eu odeio, direito penal, parte especial. Sujeito ativo, sujeito passivo. Você vai encontrar lá, sujeito ativo a mulher. Aí eu perguntar para você, vamos inventar, porque o penalista adora isso. Vamos inventar a análise prática do caso. João, um pai tradicional, sei lá, pastor na igreja X, tem a sua filha que engravidou sendo solteira. Vamos situar ele lá em 1950. Ele pega e abandona esta criança. Eu não poderia subsumir o comportamento dele ao artigo 134? Poderia, mas a maioria dos comentadores dos códigos penais vai no automático, porque quem escreve também está imbuído de uma mentalidade machista. E a mentalidade machista é tão forte que é capaz de comer a capacidade dele de análise dogmática penal. E se eu pegar esse cara, tirar ele do 134, que tem relevância de gênero, e botar ele para estudar o artigo, sei lá, o artigo do furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, que não tem relevância na perspectiva feminista, relevância de gênero, ele não vai cometer o mesmo erro. Ele é capaz de fazer uma análise de todos os elementos que compõem um tipo penal perfeitinho.
Então, veja só, o Código Penal, por exemplo, revogou em 2005 um artigo que era o artigo 215, que se chamava posse sexual mediante fraude, que criminalizava as relações sexuais com mulher honesta, mediante fraude. O termo honesta também era empregado em outros delitos que já foram revogados. E por que você usava mulher honesta? Pela mesma proporção, pelo mesmo motivo que você usava a desonra própria no 134. Porque o Código Penal dizia, naquela época, a mulher correta era a mulher que honrava a família. Podia até não ser uma mulher virgem, não ser uma viúva, mas que honrava a família. Ou uma mulher casada, que honrava a família. Então, a ideia de uma mulher honesta a mulher honesta é a que se contrapõe à figura da prostituta, tá? Então, as mulheres desonestas não eram dignas de tutela jurídica. O Código Criminal do Império tinha lá na definição de estupro pena, não me lembro agora de cabeça, que era não sei quantos anos, 3 a 12 anos, para estupro. Se a mulher que fosse vítima de estupro, se fosse prostituta, era, se não me engano, 3 meses, uma coisa assim. Tá? Então, veja só. Então, enquanto a gente, ao mesmo tempo, não encontra a classificação mulher honesta para os homens no Código Penal. Nem ontem, nem hoje, nem no passado. Tá? A mulher tinha que passar, como continua passando até hoje, apesar de ter abolido expressões do Código Penal como mulher honesta, pela humilhação de ter se examinado a sua honestidade, incorrendo no quê? Numa coisa que eu venho falando há 30 anos neste país, e que só agora me escutam. Há 30 anos. Há 30 anos. Tem dia que eu fico brava, porque professora, você pode falar sobre os crimes sexuais? Pô, mas eu publiquei isso em 1900 e bolinhas. Mas parece que só agora começa a ter sentido, porque só nos últimos anos é que se despertou para questões como racismo, feminismo, discriminação contra a mulher. Então, veja só, ocorreu o quê? Uma dupla vitimização e uma inversão. Eu entro no processo para provar, em primeiro lugar, que eu sou honrada. Depois que passar por esse processo cruel, aí pode começar um processo criminal para ver se teve um estupro. Entendeu? Então, são coisas assim terríveis, terríveis, tá? Então, vejam só, quando hoje, deixa eu avançar um pouco mais para dizer para vocês, se alguém quiser me interromper, pode me interromper, viu? Não tem problema não. Um exemplo de discriminação na aplicação das normas penais, tá? Os crimes de estupro, até hoje, eu encontro até hoje, apesar entre 2016, 2017 e 2018, houve muita tensão, o STF se manifestou, tinha muita pressão de mulheres, de grupos feministas, mas houve uma grande resistência com relação ao estupro de vulnerável. Muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um penalista em São Paulo chamado Nutti, que encabeçou uma grande parte dessa resistência. Eu vou demonstrar aqui para vocês, apontando um julgado onde se refere à posição desse professor desembargador. Olha só a história. Eu estou encontrando aqui um minutinho só. Tá. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, há poucos anos, uma questão de 4 anos, julgou a agressão contra uma menina de 11 anos que foi solicitada pelo sócio do seu pai, que a conhecia desde que ela era bebezinha, para ajudar a descarregar um material num sítio. Contando com a aquiescência da família, posto que existia uma relação de confiança. Explico. 2 sócios, um cara tinha tido uma filha, o outro sócio conheceu a filha desde pequenininha. Um dia, o outro sócio vira para o pai e diz: você deixa ela me ajudar para descarregar o meu caminhão lá, minha picape lá no sítio que eu estou sozinho?
Deixo. Quando isso aconteceu, ele vai lá, descarrega o caminhão. Quando ele volta para o caminhão, para a picape, a menina senta do lado dele, ele começa com alguma coisa que é muito típica que acontece em situações de abuso sexual contra menores. Você quer aprender a dirigir? O titio pode ensinar você a dirigir. E coloca ela em cima, sentada em cima da calça dele. Começam a surgir situações desagradáveis. E o que ele faz? Ele mostra o órgão sexual dele para a vítima, ele faz propostas sexuais, quando ele bota a menina sentada, ela relata literalmente, tá lá as palavras dela nos autos, que ele foi colocando devagarzinho a mão no corpinho dela, ela estava começando a desenvolver seios, entendeu? E vai colocando as mãos, vai acariciando as partes íntimas e pede para a vítima silêncio. Este é um segredo só de nós dois. Os familiares descobriram. Por quê? Porque a menina começou a ir mal na escola, mas ela manteve o segredo só de nós dois. E os pais tinham condições financeiras melhores. Quando começam a descobrir, a menina começa a não comer. Teve penetração com um órgão no corpo da menina? Não! Bastou, e foi traumático, e é violência sexual, o tocar no corpo, o acariciar o corpo, o fazer a menina ver o órgão sexual dele, que no caso era um homem, era um pênis ereto. Então, veja só, os familiares descobriram e o acusado foi processado por crime, por estupro de vulnerável. O juiz de primeira instância desclassificou o crime para contravenção penal de moléstia ou perturbação da tranquilidade que está no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. O tribunal não questionou o Tribunal TJ de Minas Gerais em nenhum momento a veracidade das declarações da vítima, que foram corroboradas por vários agentes. Não teve essa estratégia. Não, isso não aconteceu, a menina está mentindo. Mas o tribunal confirmou a decisão de primeira instância com a seguinte frase: não se ouvida a reprovabilidade dos atos praticados pelo acusado. Todavia, tal conduta não pode se enquadrar no grave crime de estupro, ante a desproporcionalidade dos atos e a pena prevista para esse tipo penal. Além disso, é bom que se diga que a conduta não ocasionou maiores consequências psicológicas à vítima, uma vez que a psicóloga Ana Carolina de Silva de Oliveira Sá foi taxativa, estou dizendo porque está nos autos, em afirmar, em juízo, que a menor se mostrou uma garota normal, sem problemas de aprendizagem e com desenvolvimento compatível com a sua faixa etária, tendo respondido de forma satisfatória ao tratamento. Mas para fundamentar o seu voto, que foi do relator, que foi aceito pela maioria, por unanimidade, de todos os desembargadores que julgaram esse caso, ele cita o destacado penalista, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor titular de Direito Penal da PUC de São Paulo, Guilherme Nucci, que analisa o revogado artigo 214, um dos textos dele, atentado violento ao pudor, da seguinte maneira, vou ler as palavras do desembargador, do professor, perdão, que aquele não faz o papel de desembargador, aquele é um doutrinador. Em se tratando de crime hediondo, sujeito a uma pena mínima de 6 anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, não se pode dar uma interpretação muito aberta ao tipo do artigo 214. Portanto, atos ofensivos ao pudor, como passar a mão nas pernas da vítima, devem ser considerados uma contravenção penal e não um crime. A este é preciso reservar o ato realmente lascivo, que sirva para satisfazer a ânsia sexual do autor, que se vale da violência ou da grave ameaça. Então, veja só, não tem alguma coisa. As feministas estudam crime de estupro há mais de 40 anos. Na psicologia, na psiquiatria, na filosofia e no direito. Só no direito penal brasileiro que eu fui a única
que pela primeira vez em 98 falei isso e agora estou sendo escutada por artigos que eu já tinha publicado muitos anos antes. Veja só, quem comete estupro não tem. A última coisa que o cara está preocupado é em satisfazer a lascívia. A lascívia é uma formulação típica de uma cultura machista que incide sobre o direito. São aqueles manuais de direito sexual que dizem o clítoris, não, desculpe, o ímen com 5 buracos, com um buraco, flexível, não flexível. Eu nunca vi um manual de direito penal e nem de direito sexual fazer isto com órgão genital masculino. Mas essas reflexões sempre fizeram parte da cabeça dos penalistas. Tá? Como se nós fôssemos um objeto para dissecar, como um rato em laboratório, que será que você está estudando, está na aula de biologia, vai estudando todas as partes. Então, vejam só, gente, essa maneira de pensar, satisfazer a lascívia, a conjunção carnal, ato libidinoso, isso tudo caiu por terra já na metade da segunda metade dos anos 80, em vários países onde já teve a incidência da reflexão teórica de dogmática penal sobre o feminismo. Aqui no Brasil, isso não chegou a acontecer. Deixa eu explicar. O que acontece? É que eu tenho que fazer um segundo parênteses e explicar uma coisa importante para vocês. Eu vivi uma situação muito particular na minha vida. Eu fui estudar na Alemanha e na Espanha, no final dos anos 80. Tenho 58 anos. E quando eu fui estudar, já tinha lá, por exemplo, a primeira aula que eu dei, no mestrado de teoria feminista do direito, é datado de 1995. 95, 2005, 2015. Nós estamos falando do quê? 25 anos. Bodas de prata. 25 anos, pelo menos, em que juristas debatem questões que envolvem feminismo e como elas deveriam ser absorvidas pelo direito positivo. No Brasil, a gente tinha um movimento feminista forte, pessoas como a Jaqueline Bitangui, como a professora Silvia Pimentel, que me deu aula, a quem eu devo muito na PUC de São Paulo, que me abriu o olhar para o mundo. Mas esse debate mais sofisticado sobre normas, com uma perspectiva feminista, com uma perspectiva, com um olhar com cuidado, de respeito, por exemplo, à comunidade LGBTQI+. Isso não chegou no Brasil. Por quê? Porque a um determinado nível de debate chegaram coisas importantes, por exemplo, a Lei Maria da Penha é um super avanço. Mas se eu olhar para a formulação do parágrafo 9º do 129, eu vou mostrar para vocês que o rei está nu, que ele tem problemas. Porque você está falando da lesão corporal em violência doméstica, o parágrafo 129 também está dizendo que pode ocorrer entre ascendente e descendente no âmbito das relações de hospitalidade. Então, se eu receber qualquer aluno na minha casa aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer uma expressão bem machista, tiver um faniquito, der 2 tapões e causar uma lesão corporal leve, o que isso vai significar? Como é que eu posso subsumir? Isso aconteceu, eu poderia subsumir o parágrafo 9º, no âmbito das relações de hospitalidade. E por que isso passou em brancas nuvens? Isso foi feito em 2004, parágrafo 9º e parágrafo 10º. Em brancas nuvens, em 2006, para as legisladoras que fizeram a lei de violência doméstica. Porque, apesar do grande avanço, faltava, assim, uma certa sofisticação quando a gente entra em um determinado nível mais complexo de dogmática penal feminista, dogmática feminista, entendeu? Então, ali está faltando, ali nós estamos falhando. Por isso, há falhas até agora. Inclusive, os novos tipos penais têm esses problemas. Não é a lascívia, as princesas vão dizer, o que você quer no crime de estupro é exercer o domínio sobre um corpo e dizer, eu posso, e você está subjugada. A última coisa que tem relevância é o orgasmo. Entendeu? Então, vejam só, a gente, por um lado, está avançando, mas a gente avança com problemas. E isso se reflete nesse tipo de jurisprudência. Teve que o STF dizer, não, você vai aplicar o artigo 65. Teve que depois fazer uma nova norma penal, porque tinha uma rebelião. Tinham penistas dizendo, enquanto trate dessa... Agora, veja só, já vou dar o espaço para o colega falar. Quando uma pessoa está dizendo para mim, olha, se não teve orgasmo, não teve penetração,
isso não é pedofilia, isso não é abuso sexual. Eu, como psicóloga clínica, o meu lado de psicóloga clínica diz o seguinte: esta pessoa não entendeu o que é violência sexual. Não entendeu o trauma sofrido. Não entendeu. Isso tem uma dimensão que você não pode imaginar. Eu já atendi, não como psicóloga, em conversas, algumas vezes, me procuram jovens, alunas, ex-alunas, que foram vítimas de violência sexual na infância, sem penetração de órgão. Tem um caso, que eu não vou citar a pessoa, que ela tem mestrado e doutorado fora do país. Essa moça que foi abusada por um pai que nunca penetrou por 2 anos na adolescência, nunca teve um orgasmo na vida. Já se submeteu à psicanálise, já se submeteu ao tratamento psiquiátrico e não consegue. E o pai, literalmente, por usar uma expressão muito vulgar, só se esfregava nas pernas dela. Então eu quero que vocês entendam, estupro de vulnerável é gravíssimo. Se alguém acha que estupro de vulnerável só existe se tiver penetração corporal, está para mim como psicóloga dizendo: eu não entendo patavina do que é abuso sexual. Eu não entendo patavina do que é pedofilia. E é por isso, professora, que eu estou dizendo para você que isso não tem peso, não tem importância, não tem relevância. Tem. E acompanha a vida dessa vítima para o resto da vida. Entendeu? E prejudica a qualidade de vida. E muitas vezes, mesmo você fazendo tratamentos, você não consegue, muitas vezes, ajudar essa pessoa a se encontrar ou encontrar um equilíbrio. Tá? Tem uma aluna querendo falar? E para mim saiu aqui no meu e-mail uma foto de uma pessoa. Eu não sei se você estava querendo fazer alguma pergunta. Não, professora, acho que nesse Não? momento estou indo. Bom, Aqui é que tem então. pessoal que faz o login com foto, mas acho que ninguém Então tá. levantou a mão, né? Cristiane, eu vi a fotografia da Cristiane, eu não sabia se era pergunta ou não. Então, veja só. Se eu pego uma situação dessa, se eu for destrinchar, o que eu tenho num julgado como esse? Primeiro lugar, descaracterização. Muitas vezes não é o caso, nesse caso não. Mas em outros casos, eu tenho a descaracterização da infância. Eu tenho muitos julgados em que os juízes dizem o seguinte: ó, e tem uma bomba que está para sair no STF, que eu não vou contar por enquanto para vocês, tem uma bomba aí e que envolve novamente o meu estado, São Paulo, que é um estado super, ultra sexista, com julgamentos muito sexistas, né? Infelizmente, tá? Mas, enfim, que eu não posso falar porque é um caso que ainda não foi publicado os votos, então, enquanto não forem, seria antiético da minha parte fazer qualquer comentário. Mas você tem muitos casos em que a resistência à aplicação do 217A, estupro de vulnerável, vinha, por exemplo, teve um caso que foi um escândalo que envolveu uma ex-professora da USP, Maria Tereza de Assis Moura, ano 2012. Foi um caso de uma menina, de 3 meninas, estado de São Paulo, que saíam da escola com a roupinha da escola às 10 horas da manhã, sei lá, e se prostituíam. E a situação era tão escandalosa no interior de São Paulo que acabaram montando um flagrante delito e pegaram o cara no hotel, no rendezvous com as 3 meninas, de mais ou menos 12 anos elas. E, em primeira instância, o promotor ficou bravo. Primeira instância, absolvido, porque elas eram putas, elas eram prostitutas e elas tinham experiência. Em segunda instância, novamente absolvido pelo maravilhoso Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí vai para o STJ. E aí tem uma situação de tensão, porque com a reforma de 2009 dos crimes sexuais, um grupo de ministros pensava o seguinte: eu tenho que aplicar a lei. E é correto, porque eu não me lembro de ter votado em nenhuma eleição do Congresso Nacional em Gilmar Ferreira Mendes, em Barbosa, em Maria Tereza de Assis Moura, para deputada federal ou para senador. Não me lembro disso. Então, tinham esses ministros que diziam o seguinte: doa quem doer, o legislador decidiu isto. Talvez eles tivessem o que de bastidor não disseram. Posso estar em desacordo, mas a lei diz isso. Então, eu tenho que aplicá-la. Tá? E aí, eles decidiram que deveria ser aplicado. Mas por uma questão de recurso, que não foi unanimidade,
volta o caso a ser julgado por um outro recurso, um advogado penalista esperto, por um outro grupo, por uma outra... Já até digo para vocês. Isso. O ministro, então, a quinta turma tinha dado provimento ao recurso e tinha condenado o cara no STJ, né? Num acordo que tinha sido relatoria do ministro Jorge Mussi, e reconheceram a natureza absoluta da presunção de violência contra menores. E aí, a defesa recorre e vai a relatoria para as mãos da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que foi, antes, professora de processo penal do Largo São Francisco, da USP. A Maria Tereza Assis Moura vota pela absolvição do acusado, o que ocorreu com voto contrário só de 2 ministros. Tá? E ela retoma uma discussão, acho que ela estava brava com a reforma de 2009, que fez o legislador, acerca da conveniência do legislador de proibir relações sexuais com menores de 14 anos. E ela diz, em primeiro grau, o juiz absolveu porque as jovens tinham vida desregrada e consentiram no ato sexual. Vida desregrada. Palavra bem machista. E ela cita em seguida o acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Toda a prova coligida indica que as menores já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data. Ora, sendo assim, não foram, pois, iludidas em sua ingenuidade, subjugadas em sua liberdade sexual. Ao contrário, como bem destacou a respeitável sentença, no presente caso, a prova trazida aos autos demonstra fartamente que as vítimas, à época dos fatos, lamentavelmente, já estavam longe de serem inocentes, ingênuas, inconscientes e desinformadas a respeito do sexo. E a ministra menciona um outro caso no voto dela, de absolvição de um réu de 32 anos, de acusação de estupro de menor de 14 anos, que me deixou pasma. Pasma até na perspectiva machista das relações, do âmbito das relações sociais machistas. Veja só. Vou ler o voto que ela cita, que não era do caso, mas ela cita esse voto para fundamentar o voto dela. O que me parece importante, vou te contar, a história é o seguinte. Um cara de 32 anos vai na casa de um pai e diz, olha, quero namorar com sua filha. Ele era casado e ele tinha sido preso, acho que estava em liberdade provisória, alguma coisa assim. E a menina tinha 13 anos e era virgem. E o pai diz, pô, peraí, tu é casado, não tá trabalhando. Não, você não vai namorar com a minha filha de jeito nenhum, patavina nenhuma. Ele pega, dobra a esquina e leva a menina ao motel e transa com a menina. Observem, esse é o pano de fundo. Ministro Limógenes. O que me parece importante é que o paciente, mesmo casado, paciente porque eram habeas corpus, tá? Insistiu em entreter namoro com a menor, a ponto de pedir ao pai desta autorização para namorá-la. E, negada a autorização, não resistiu em levá-la a um motel, onde o casal se entregou às práticas sexuais. A conduta do paciente se subsumiu ao tipo descrito no artigo penal? Por esse fato, merece o paciente receber a pena que lhe foi imposta? 6 anos e 9 meses de reclusão inicial em regime inicial fechado? É essa pena objetivamente justa? O comportamento do paciente merece, sem dúvida, críticas. Com 32 anos de idade e chefe de família, não deveria assediar a menor. Há referências de ter sido preso anteriormente, não dedicar-se ao trabalho. Ora, na época atual, seria abstrair-se hipocritamente à realidade, negar-se que uma pessoa de 14 anos completos já tem uma noção teórica bastante exata dos segredos da vida sexual e do risco que corre se presta à lascívia de outrem. Veja só, essa decisão do STJ foi duramente criticada pela ONU em Washington, pela ONU Mulher no Brasil, e o escândalo foi tão grande que o STJ teve que voltar a se reunir. E, lógico, a professora Maria Tereza Assis Moura, a quem eu vou agora defender, uma professora com uma perspectiva crítica, abolicionista, minimalista, o que ela queria? Menos gente na cadeia. E talvez, por não ter uma formação em feminismo, não percebia algumas coisas, como não perceberam algumas feministas na formulação do parágrafo 9º do 129. Tá? Então, veja só, o escândalo foi imenso. Na época, a Maria do Rosário,
ela era secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, ela teve que se manifestar, foi um escândalo internacional que vocês não têm ideia. Então, veja só, em sentenças como essas, em votos como esses, o que a gente vê? O que eu chamo de, em primeiro lugar, uma descaracterização da infância. O ministro Limoges, frente a uma menina de 13 anos de idade, prefere usar a expressão casal. Por quê? Você imaginou dormir, botar a cabeça no travesseiro e ter usado a expressão adolescente? Casal, inconscientemente, me protege. Me protege das minhas próprias culpas. É um problema mais de psicanálise. Então, veja só, ou quando você usa, elas estão, veja só, quando você fala, por exemplo, quer ver? Tem votos do ministro Marco Aurélio em que ele fala de meninas de 9, 10, 11, 12 anos quando se prostituem, que diz que são mulheres, moças, adultas. Então, você está dizendo o quê? Quando a Maria Tereza fala, né? É negar o status de criança, por exemplo, quando a Maria Tereza diz, né? Concluindo que os crimes não se aperfeiçoaram porque as jovens tinham vida desregrada. Por que a Maria Tereza usa a palavra jovens, se elas têm 12 anos? Porque você quer botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Então, veja só, também é afirmado, ou seja, desculpa a minha dureza, aqui não são jovens, são adolescentes, se aplica o ECA. Então, veja só, no voto da Maria Tereza, a consciência do ato sexual tem que ser afirmado para você descaracterizar a infância. Ela diz, uma pessoa de 14 anos completos já tem uma noção teórica bastante exata dos segredos da vida sexual e do risco que corre se presta a lascívia de outrem. O que você está fazendo? Você está atribuindo a meninas maturidade similar à de uma mulher adulta. E você ignora a realidade de centenas de crianças, centenas de adolescentes brasileiras que, por conta das precárias condições sociais, são submetidas diariamente à violência sexual ainda na tenra infância. Quando você joga uma criança, um adolescente, na violência sexual, no caso, por exemplo, que o Limoges comentava, ele é interessante, se eu voltar atrás para aquilo que falava o Limoges, do senhor de 32 anos, ele diz que o acusado não resistiu e acabou levando a moça para um hotel. Quem não resiste, quem poderia estar em situação de não resistir, seria a menina de 13 anos que os hormônios sobem e descem. Agora, um homem de 32 anos, não tem noção que ele está com uma menina de 13 anos? Esse é um país, moçada, onde os antropólogos feministas já provaram já há muito tempo, onde até contos para justificar o abuso sexual de crianças existem. Nós temos um conto que é daquele que o Boto, o conto do Boto é o pai que engravida a filha. O Boto, ele sai da água durante a noite, ele engravida as moças e depois ele volta. Sabe? Então, a gente tem que, num país como esse, levar a sério a violência sexual contra crianças. E nos falta o quê? Conhecimento. Então, vejam só, era isso que eu estava querendo chamar a atenção de vocês. Então, você tem uma descaracterização da infância, tá? Se a gente considera que há uma desproporcionalidade entre a pena prevista para um delito e o ato lesivo, eu nunca encontrei nessas decisões sobre estupro de vulnerável nenhum advogado, nenhum juiz, um advogado que instasse, um juiz que peitasse, dizer, ó, a norma é inconstitucional. Por quê? Porque viola o princípio da proporcionalidade. Não tem. Não tem. Entende? Por quê? Porque tudo se resolve no âmbito do machismo. Segundo lugar, a gente tem uma descaracterização do estupro, né? Então, você fala que a violência sexual não existe porque houve consenso. O ministro Limoges dizia que o casal se entregou a manter relações sexuais, né? Então, se você ou fala que o ato sexual é algo insensato, então, você está dizendo o quê? Há um desvalor jurídico, né? Como sustenta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Quando eu citei no caso. Então, então, veja só, eu tenho também a inversão da condição de vítima, ao falar que o menor com vida sexual ativa não pode ser tutelado pelo crime de estupro de vulnerável. Eu estou fazendo o quê? A descaracterização do estupro.
mas também uma negação da condição de vítima. E vítima e réu trocam de papel em verdadeira inversão processual, como já expliquei. E eu tenho uma continuidade de um discurso patriarcal e uma continuidade da violação da legalidade penal, caracterizando o que eu chamo, em dogmática penal feminista, de garantismo patriarcal. O garantismo patriarcal, ele objetiva limitar a intervenção penal, quando a gente discute medidas de proteção de direitos das mulheres. Então, os julgados reproduzem argumentos discriminatórios, tal como alguns tipos penais, né? E tal como a doutrina, tá? Para afastar a presunção de violência, tá? Desclassificando, como era no caso do TJ de Minas Gerais, o estupro para moléstia. E aí teve que entrar em cena o STF para dizer não, não, é sempre estupro de vulnerável. Então, veja só, e também tem uma coisa muito grave, que é negar o abuso sexual, sabe? Então, você nega-se a realidade, que é uma realidade muito grave, entendeu? Então, veja só, o Brasil é um país muito machista. Eu sei que eu me exalto muito quando eu dou aulas, eu não me considero, me considero tão machista quanto qualquer um dos autores aqui que eu citei. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho da professora, da ministra Maria Tereza Assis Moura, pelo desembargador Nutti, por Magalhães Noronha e por tantos outros penalistas que escrevem no Brasil. Mas o fato é, se uma sociedade ela é machista, gente, de alguma forma o direito vai buscar uma saída para poder salvar as relações machistas, percebem? E o que acontece na atualidade? A gente vive uma situação de tensão. Hoje, entre 45%, dependendo do estado, entre 45% e 50% dos lares brasileiros são mantidos única e exclusivamente por mulher. Única e exclusivamente por mulher. Na minha cidade, onde eu moro, no Rio de Janeiro, é 56%. Então, mesmo que eu não tenha nunca parado para pensar, eu, Ana, quem sou eu, quais são os meus valores, porque o meu comportamento, a minha vida, os processos de mudança social começam a me levar a, de repente, não só ser alargada pelo marido, mas também a largar. Né? Então, o que acontece? A maioria dos julgados de violência doméstica, a gente escuta frases como, por exemplo, quando às vezes o juiz pergunta: por que você acha que ele te bateu? Como é que isso aconteceu? Olha, eu falei que eu queria me divorciar. Olha, eu falei que eu não queria mais ele porque ele bebe muito e quando ele bebe ele fica violento. Olha, eu falei que eu não aceitava mais que ele fizesse essas coisas, sair na sexta e voltar no domingo. Olha, eu falei para ele que ele tem que chegar junto aqui com os gastos aqui em casa. Olha, eu falei para ele que esse negócio de ficar no bar inteiro bebendo de noite, voltando no dia seguinte, ou voltando tarde da noite, eu não quero não. Situações onde a mulher diz não. Não a um processo de dominação. Isso muitas vezes acontece porque a realidade, a gente tem que fazer um olhar decolonial e olhar para a nossa realidade. O Brasil, em comparação com a Europa, as mulheres trabalham muito mais aqui no Brasil. É condição sine qua non. Você tem um monte de mulheres, provavelmente nós temos mais mulheres no Brasil, saltar, falar de uma outra classe social, mais mulheres no Brasil defensoras públicas do que na Europa. Mais mulheres no Brasil juízas do que na Europa. Mais mulheres no Brasil promotoras de justiça do que na Europa. Mais mulheres procuradoras do que na Europa. Nosso país, países latino-americanos, são países onde a gente aprende que a gente tem que se agarrar e trabalhar, porque senão a gente não sobrevive. E aí o que acontece? Os anos vão passando, os processos de mudança social vão acontecendo, mas quando começou a pandemia, eu me lembro que eu vi uma cena na internet, assim, na televisão, da mulher melancia, ou mulher melão. A mulher melão na Barra da Tijuca, que no Rio de Janeiro, fazendo topless. A mulher melão estava ganhando do ganha-pão dela, ela já vive disso, do machismo, ela precisa disso para poder fazer dinheiro, alimentar o sonho dos outros para poder sobreviver. E ela estava lá. E eu fiquei pensando, essa é a tensão. Eu não sou puritanista, muito pelo contrário.
Mas a atenção perpassa sobre isso. Um país que ainda vende a imagem da mulher como objeto de consumo, e enquanto eu faço isso com essa medida, a mulher melão, um pouquinho antes da pandemia, em janeiro, eu estava em São Paulo, a minha casa ela é próxima, lá da Avenida Paulista, e eu fui lá no shopping da Avenida Paulista. E estavam duas moças super ultra bonitinhas. Tinha subido a Joaquim Eugênio de Lima, virado à direita, passei o primeiro shopping, caminhei um pouco mais, que era um shopping mais antigo, caminhei um pouco mais, tinha um outro shopping, e estavam fazendo propaganda de um produto para carro, e ofereciam um sorteio para você ir assistir uma corrida lá em Interlagos. E estava lá, nisto, bem na entrada do shopping, duas moças muito bonitas, com o corpo todo justinho, com uma roupa toda justinha, ao lado. Você com isso está alimentando, continua alimentando o lado mais profundamente machista brasileiro. A mulher é objeto de consumo. Serve para isso, para vender cerveja, para vender carro, para vender óleo, para trocar o câmbio do carro, entendeu? E ao mesmo tempo, a mulher é melão, mas ao mesmo tempo, a mulherada quer trabalhar, quer poder sobreviver, quer chegar em casa e não fazer, se mesmo que não faça uma reflexão, a segunda ou terceira atividade na sua jornada de trabalho, e aí começam a surgir as tensões. Entendeu? E no âmbito dessas tensões, eu vou dizer uma coisa que eu não sei se a assessoria vai gostar muito do que eu vou dizer, mas eu vou ser sincera com vocês. Começam a surgir medidas que também acabam sendo de soluções de conflito alternativas, que acabam se modelando também numa perspectiva machista. Por exemplo, a justiça restaurativa. Tem uma discussão hoje muito grande de aplicar a restaurativa para a violência doméstica. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava no boom da restaurativa no Brasil, quando ela entra no PNUD com um projeto sobre justiça restaurativa que vai em Brasília, São Bernardo do Campo e Rio Grande do Sul. Tá? Uns anos antes já tinha tido o Íntegra, que era um programa que surgiu, se não me engano, em 2001, lá no Fórum de Santana, e que era para tratar da aplicação da 9.099. Mas tudo isso estava influenciado pela justiça restaurativa, que a primeira versão da justiça restaurativa, que começa com reflexões teóricas, data de 1975. Depois nós vamos ter também nas medidas políticas, em 88, Desmond Tutu, quando vai tratar da comissão da reparação da verdade, justiça e verdade, vai usar de mecanismos de justiça restaurativa, que é o que está tentando usar agora a Colômbia, tá? Para a justiça de paz. Em 2005, se cria, em 2004, um instituto com o Pinto, que é um professor super engajado, se cria um Instituto Brasileiro de Justiça Restaurativa. Numa gestão do PT se consegue verba e se faz um acordo com o PNUD, se faz esse projeto. Se publicam textos com tradução muito boa sobre justiça restaurativa e ninguém lembra que lá tem um texto da Raquel Field, da Austrália, que lembra que a justiça restaurativa aplicada em situações onde as rés eram mulheres na própria Austrália, trazia à tona elementos machistas na aplicação da restaurativa. E ninguém hoje lembra que a restaurativa é obrigatória, segundo o ECA. E se quer aplicar a restaurativa em violência doméstica, onde você está falando de um elemento que é o machismo estrutural das relações sociais, sem dominar o efeito do machismo nas relações sociais. Para simplesmente dizer, permaneça Brasil machista, porque eu só vou atacar a última rácio, a mais grave, não mate, não violente. Mas pode continuar a mulher melancia, mas pode continuar dizendo para sua mulher usar menos decote, pode o homem ser o chefe de família, está nisto e está na defesa da constelação familiar. Agora, isso quer dizer que nós temos que ser punitivistas? Não. Muito pelo contrário, eu não sou idiota e eu sei que o direito penal não resolve nada, quanto mais os problemas das mulheres. Mas é também uma postura inconsciente machista querer resgatar, justo quando você tenta hoje resgatar. Eu tive alunos que escreveram comigo teste de mestrado em 2005, 2006, 2007 sobre justiça restaurativa. Aí deu
um clean. E aí hoje todo mundo está resgatando o discurso. Querer resgatar esse discurso justamente pelo ponto mais frágil, racismo, violência contra a mulher, cadê o pessoal discutindo a restaurativa pro ECA, para a discussão de mesa de bar entre dois homens, para a questão dos crimes de propriedade? Por que vai se começar pelo mais frágil? E eu não estou querendo dizer, e ainda com discurso alienante, porque a maioria das pessoas que estão cumprindo pena no Brasil não é por violência doméstica. E tem mais, a maioria das pessoas que cometem violência doméstica, nem 10% dos casos passam pelo sistema de justiça penal. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte, é muito complexo, é extremamente complexo, a gente deveria refletir com seriedade, tentar evitar, mas o pior lugar, infelizmente, para uma mulher, é em 4 paredes em uma família. Massivamente, a maioria dos casos de estupro ocorre entre 4 paredes. Eu vou finalizar minha aula com um dado sobre uma pesquisa de Heidelberg, dos anos 90, uma cidade na Alemanha. Foi feita uma pesquisa. Na Alemanha, a polícia alemã é uma única polícia, e eles têm um setor de polícia científica, que entra para o concurso público, e que não tem nada a ver com a polícia, apesar de ter um cargo de polícia. E eles fazem todos os dados de pesquisas, qualitativos, quantitativos. E eles tinham um problema, que era, o que tem em vários lugares do mundo, uma cifra obscura. O que é a cifra obscura? Eu não sei quantos casos de violência acontecem. O que chega ao conhecimento da justiça é um percentual muito pequeno. E eles começaram a investigar isso nos crimes de violência sexual, nos crimes de estupro. E dentro das pesquisas dele, fizeram uma pesquisa em que perguntavam para as mulheres alemãs, fizeram nessa cidade de Heidelberg, onde é que você acha que você pode ser vítima de crime de estupro? E as mulheres alemãs respondiam, no ponto de ônibus, no estacionamento dos supermercados, nos estacionamentos dos shopping centers. Pensem o seguinte, a Alemanha é um país muito frio, 8 horas da noite, por vários períodos do ano é noite, e 5 horas da tarde também é noite. Então, em locais ermos, elas só se referiam a locais fora de casa, externos. Nunca se referiam ao próprio lar, à casa. E a polícia alemã ficou, porque eles estavam pesquisando justamente isso, os cientistas. O que acontece aqui? Por que eu tenho tão pouca denúncia? E eles controlavam tudo, por exemplo, gravidez de adolescente, que aparecia de repente grávida, e era filha do pai, filha do tio, filha do... Controlavam todas essas variáveis como cientistas sociais. E chegaram à seguinte conclusão, que eu vou explicar para vocês. Na nossa sociedade, a família é a estrutura da sociedade. Se eu reconhecer que o lugar mais perigoso para uma mulher, para uma criança, é viver entre 4 paredes de uma família, acabou o nosso mundo. Num país católico, cristão como o nosso, é um suicídio. Eu vou destruir um país. Então, as pessoas costumam no seu imaginário, como no caso da Alemanha, dizer que o crime de estupro, e a gente só olha quando é o maníaco do parque. O maníaco do parque pode estar morando na tua casa, todos os dias. Percebem? Então, é por isso que a complexidade do problema é tão grande que não dá para usar uma técnica de restaurativa que é vista para solucionar um conflito e não para solucionar um processo de mudança de mentalidade. Por isso é muito mais válido, por exemplo, a iniciativa da magistrada Tereza de São Paulo, de São Bernardo, que trabalha com um psicólogo chamado Flávio Orroa. O que ela faz? Ela faz o processo de violência doméstica, ela dá a condenação e ela coloca o autor em reunião de masculinidade por 20 sessões. Conversem e convide um dia o Flávio Rua para contar para vocês que até a 10ª sessão ele tem a sensação que está dando murro em ponta de faca. Porque o agressor, eu estou terminando uma pesquisa agora sobre feminicídio, e a perspectiva do autor, com um professor italiano com quem eu me associei, era uma pesquisa dele, e nós estamos terminando aqui no UFRJ, a pandemia atravessou a gente. Mas eu posso contar para você de tentativas de feminicídio, sobretudo nos casos de tentativa, o cara realmente acha que ele não tentou matar.
que ele não tentou agredir. O machismo é tão profundo, não é um mecanismo, muitas vezes, de defesa. Pode ser para o advogado de defesa, mas não, muitas vezes, para o agressor. Ele não se vê no papel em que ele está colocado. E eu não vou conseguir resolver isso, moçada, com 1 ou 2 sessões de restaurativa, ou 3. Em São Paulo, se eu colocar o ABCD, São Bernardo, São Caetano, Diadema, São Caetano, se eu for atender mais de 20 milhões, uma população de quase 20 milhões, eu vou conseguir fazer resolução de restaurativa para toda essa gente? Aqui tem um equívoco grave. É por isto, e não por ser punitivistas, que está proibido na Itália, que está proibido na Espanha, em países em que você há anos, décadas e décadas, se trabalha com feminismo, o uso da restaurativa em caso de violência doméstica. Por isto, mas não está proibido para os adolescentes, mesmo em caso de violência sexual. Sabe por quê? Porque os adolescentes estão entre eles estão em processo de educação. Você consegue levar uma reflexão. Agora eu pego uma pessoa de 40 anos que tem estável na cabeça dela uma série de valores, eu não consigo, gente, arrancar. E nem é o objetivo. A mediação, ela objetiva solucionar um conflito. Eu sou uma grande defensora da justiça restaurativa. Ela objetiva solucionar um conflito. E tem um segundo ponto que eu vou aproveitar, que não, apesar de não ser objetivo aqui, para dizer para vocês uma coisa muito importante. Se nós não levarmos a sério a restaurativa no penal, estamos em época de cultura de extrema direita. O termômetro será a reincidência. E quando tiver a reincidência, nós vamos legitimar um discurso de extrema direita. Então, por exemplo, uma técnica como a do Flávio Roa é interessantíssimo. Você leva esses senhores a reuniões, a 20 reuniões, ninguém está indo para a cadeia, nada disso. E você vai com um grupo de masculinidade discutindo com eles. A ideia de constatar de que aquilo que eu fiz caracteriza um crime no Código Penal, ela não deixa, do ponto de vista psicológico, ser importante. Por quê? Porque aquilo que eu fiz, se a vítima não fosse ela, e fosse a briga de bar, estaria como tentativa de homicídio ou uma lesão corporal grave. E aí você diz, a briga de mesa de bar entre 2 homens pode aplicar a lei penal, mas se for mulher, não. Por quê? Porque aí envolve a família. Sem entender a complexidade dessas relações familiares. Sem entender a complexidade do efeito do machismo nas relações familiares. E aí a gente corre o risco de estar absolvendo o machismo e dizendo, olha, é o garantismo penal, que eu falava, o garantismo do patriarcado. Eu só vou mandar para a cadeia se ele matou. Mas se ele não matou, se ele deu um tapão, se ele machucou, então ali é que a gente precisa saber. Eu posso não mandar para a cadeia? Posso. Mas eu preciso manter um discurso que o que as feministas hoje reivindicam é direito penal mínimo. Direito penal mínimo é tutela da sexualidade e tutela da vida. Tutela da vida e tutela da sexualidade. Ou é abolicionismo para tudo, carro, propriedade, drogas e crimes contra mulheres, ou então, para respeitar a igualdade, eu não posso fazer isso. Há uma discriminação racial, sim, quando eu digo que eu vou entrar com a restaurativa para a questão racial. E não entro a esse elemento para outras práticas delitivas. Há uma discriminação de gênero, sim, quando eu digo eu vou aplicar a restaurativa na questão das mulheres e não aplico em outras. Então, a vida do ser humano, ela perpassa mais em nível inconsciente, também em nível inconsciente coletivo, do que consciente. Talvez a gente não esteja percebendo as nossas tentativas inconscientes desesperadas de salvar um modelo que não tem que ser salvado, ele tem que ser reformulado se quiser existir. Entendeu? A Constituição cubana tem uma coisa linda na Constituição cubana, que é o artigo 42, em que ela fala de tutela da igualdade, e ela vai dizendo a tutela da igualdade é a tutela da orientação sexual, da diversidade sexual, e ela vai situando
e diz, é tutela da igualdade material, não tutela da igualdade formal. A tutela da igualdade material, ela é muito importante. E num país em que, não sei se a maioria de vocês sabem, durante o regime cubano se perseguiam homossexuais. É a Constituição de 2019. Tá tudo lá. Tá tudo lá. E se fala de famílias sempre no plural. Mas mesmo assim, eu poderia ser mais questionadora ainda, mais crítica que a criminologia crítica, e dizer para vocês que nenhuma Constituição precisa proteger a família. Porque no mundo machista, colocar a tutela da família significa tentar inconscientemente resgatar um modelo de relações onde você volta, quem está na família é a esfera privada, volta a 1789. A divisão esfera pública e esfera privada que falam as feministas é isso. É situar a mulher naquele lugar onde as normas do direito não entram. Todo o nosso direito está construído para a esfera pública. Ninguém diz, mas o parecer da psicóloga, o parecer, por que pode juntar no processo o parecer do IML do médico e ver se o ímã teve 5 ou 7 ou 8 e não vale o trauma detectado pelo psicólogo? Porque inconscientemente você quer salvar o machismo. 1986, um dos países mais machistas da Europa, Espanha, Corte Constitucional já tinha dito: a palavra da vítima tem valor. E se eu tenho aqui um psicólogo que o constatou, e o psicólogo percebe que ela foi traumatizada, e aqui eu tenho uma acusação de estupro, eu vou considerar isto. Porque o processo penal público, dizia a Corte Constitucional Espanhola, 1986, 96, 2006, 2016, 34 anos atrás, dizia o processo penal é machista, porque está construído para o que ocorre para fora de casa e nunca para entre 4 paredes. Fizemos normas para desproteger mulheres e as enterramos junto com as crianças na esfera privada. Bem, era isso que eu queria falar para vocês, e se tiverem aberto o debate, eu posso aqui ficar o tempo que vocês quiserem. Muito obrigada. Professora, obrigado pela exposição. Vamos abrir para perguntas, então. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? O pessoal é meio tímido, professora. Professora Ever, a senhora falou um pouquinho sobre essa questão do Tribunal de São Paulo. A senhora acha que isso é algo bem pontual, que os outros tribunais no Brasil costumam ver isso de outro modo? Para te responder, a boba aqui tem que abrir o microfone, né, Everton? Boa noite, meu filho. Veja só. Eu dei como exemplo São Paulo porque eu gosto de São Paulo, é a minha cidade, eu sou muito assim paulistana, então eu olho muito para as coisas que acontecem em São Paulo, mas a gente vive uma situação de tensão em todos os sentidos. Tem também juízes, juízas, eu não falei hoje, mas eu podia falar para vocês, porque eu já escrevi, super ultra progressistas, tá? A gente tem de tudo, mas se repete no Brasil inteiro, sim, infelizmente. Tem um tribunal que é do Rio Grande do Sul. Meu filho, lá tem 3 desembargadoras, que eu já fui chamada para falar numa revista Galileu, há 4 anos, nos votos, que tem um caso que parece que vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cruéis, promovido por mulheres, que é de uma coisa assim chocante, sabe? Assim, extremamente chocante. E que fala muito disso. Então, não se repete, mas ao mesmo tempo, a gente está num processo dialético, de avanços, de retrocessos, mas os avanços não quer dizer que não podem ter retrocessos, tá? Então, a gente está num processo dialético, a gente encontra juízes, juízas mais sensíveis, mais preocupados. Eu dou muita aula para a magistratura, às vezes eu escuto juízes dizer para mim, professora, me diga o que eu posso fazer para ser menos machista, porque eu me considero menos machista. E às vezes eu charia o voto daquele juiz, daquela juíza, e eu falo, nossa senhora, essa pessoa deve ter muito sentimento de culpa, porque ele é tão avançado nos seus votos. Então, são situações de tensão que acontecem, sabe? É que, infelizmente, no mundo machista, e para poder também, é uma questão política, para eu poder também sensibilizar, chacoalhar as pessoas, eu às vezes tento chamar atenção mais para esses votos. Mas eu publiquei na Itália, no ano passado,
uma análise que eu fiquei muito orgulhosa, modéstia à parte, com uma aluna minha, de doutorado, a Lívia, sobre iniciativas maravilhosas que estão pipocando em todo o Brasil de tratamento de violência doméstica pelos magistrados, entendeu? Inclusive de justiça restaurativa, apesar das minhas críticas, entendeu? De gente sensível, de coisas lindas, por exemplo, tem umas juízas, meu filho, acho que não, são desembargadoras, eu não me lembro agora se era no Maranhão, no Pará, que ela me contava, eu ria tanto, ela disse, minha família é de origem humilde, um dia minha mãe dizia para eu estava falando sobre me engano com a minha mãe, contando para minha mãe, elas não querem nunca denunciar a violência doméstica, não querem denunciar. E a mãe olhou para a filha e falou, para você, porque quando vão no cabeleireiro, na manicure, contam tudo. O que elas fizeram? Começaram a dar curso de sensibilização para as manicures. Não para punir mais, mas para usar as manicures, e fizeram isso na capital, entre cabeleireiras de alto nível e das mais humildes, para ir sensibilizando. Ou, por exemplo, se não me engano, acho que é no Pará, que elas fazem rodas de sensibilização para homens preventivos em locais de construção civil. Isso não deveria ser uma responsabilidade dos juízes? Deveria ser uma iniciativa do Poder Executivo, né? Então, quer dizer, a gente tem de tudo. Mas eu só citei uns casos mais graves aqui de São Paulo, mas a gente encontra em todo o estado, em todo o Brasil, infelizmente, mas também encontramos pessoas sensíveis, pessoas comprometidas com uma proposta de mudar, de fazer um mundo menos machista nesse país. Mais ninguém, gente? Professor, acho que o pessoal não tem muitas dúvidas, mas todos aqui estão elogiando no chat, estão falando que foi muito esclarecedor, a aula foi incrível, e enfim, foi mesmo. A gente, em nome do curso popular, eu gostaria de agradecer e reiterar que o convite está sempre aberto, a gente espera que talvez em um futuro a gente consiga fazer uma aula presencial, quem sabe, quando a senhora estiver em São Paulo. Tá bom. E as portas do curso estão sempre abertas. Tá, eu queria finalizar dizendo que é maravilhoso, a Defensoria de São Paulo faz trabalhos incríveis, demorou muito para a gente ter uma defensoria no estado de São Paulo, né? Mas ela veio com uma baita de uma qualidade, com gente tão comprometida, com pessoas tão sérias. E toda vez que vocês quiserem, vocês podem me chamar e contar comigo, porque eu estou aqui para o que der e vier. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite.